Opa! E aí, pessoal, tranquilos? Professor Mal na área, trazendo aí mais uma aula de PHP. Hoje a gente vai utilizar os conhecimentos que a gente já consolidou nessas aulas anteriores, né? E vamos criar um sistema de login. Você já fez o login em algum sistema web? Você já colocou o seu usuário, a sua senha e clicou no botãozinho login e acessou a área restrita de algum site? Pois bem, hoje, nesse passo a passo dessa nossa aula, nós vamos entender como é que acontece esse conceito e a construção de um sistema de login simples, né? Com um usuário fixo e com uma senha fixa. E nas próximas aulas, a gente vai fazer com que esse mesmo sistema de login ele possa ser utilizado utilizando dados que estejam armazenados em um banco de dados do tipo MySQL. E para que possamos começar a nossa aula, é importante a gente deixar claro alguns elementos que são essenciais para que o nosso sistema de login em PHP, para ser utilizado em plataformas web, funcione de forma correta. Toda login, toda ação dentro de um navegador funciona através de sessões. Então, no momento que você abre o seu navegador web, você está iniciando uma sessão. E em alguns momentos eu posso ter um website, ou um programa web, ou um desenvolvimento de um sistema web, que ele crie sessões adicionais. Então, através de código PHP, eu posso forçar a criação de uma sessão para que dentro dessa sessão eu consiga armazenar as informações do meu login. Então, eu crio uma sessão, essa sessão criada, eu consigo armazenar o usuário, armazenar a senha e fazer com que aquele usuário ele permaneça logado enquanto aquela sessão estiver ativa. Estando essa sessão ativa, eu posso criar documentos ou páginas, né, web que verifica se existe uma sessão ativa e se essa sessão ativa ela é válida ou não. Então, eu crio a sessão, com essa sessão criada, eu faço login e registro o meu usuário nesta sessão. Enquanto essa sessão estiver aberta, os arquivos que estarão sendo abertos, digamos assim, na área restrita ou arquivos restritos, que só podem ser acessados por uma pessoa logada, hora que esse arquivo abrir, a primeira coisa que esse arquivo irá verificar é se existe alguém conectado ao sistema. Estando conectado ao sistema, as informações serão exibidas e mostradas de acordo com a permissão que esse usuário tem. E caso esse usuário não esteja logado, essa sessão não exista, hora que esse documento restrito, essa página restrita for aberta, automaticamente vai ser solicitado que o login seja feito. Ou seja, essa página restrita, esse documento restrito, ele não é mostrado, ele não é visualizado se o usuário não estiver logado de forma corretamente. E é claro, né, para a gente fechar esse sistema de login, precisamos ter o logoff, o momento onde você clica no botão sair para sair do sistema. E esse logoff, ele simplesmente encerra a sessão, excluindo as informações ali que estavam armazenadas do usuário. Então é importante a gente deixar claro que para que o login aconteça, eu preciso de sessões. Eu preciso da sessão aberta para que as informações de login sejam registradas. A partir desse momento, os documentos restritos que forem abertos vão verificar se existe uma sessão aberta e se essa sessão está validada. E, ao final do meu trabalho no ambiente restrito, é importante a gente fazer o logoff. Então, nós iremos criar alguns arquivos para que tudo isso possa acontecer. E isso é muito comum, porque, afinal de contas, entendendo um pouquinho melhor essa questão de sessões, né? O que você faz em um site? Eu navego, eu clico no link X, eu assisto um vídeo,
né? Eu respondo um formulário, eu respondo uma questão. Todas essas informações que nós fazemos dentro de um site só são possíveis graças às sessões que são criadas, né? Essas sessões que vão fazer com que todas as páginas estejam acessíveis, caso você esteja em um ambiente restritivo. As sessões, elas armazenam e recuperam informações, tanto dos usuários, quanto do sistema, quanto do equipamento que está sendo utilizado. Essas informações, eu posso usar as sessões para resgatar essas informações. Qual é o navegador que está sendo utilizado, qual o sistema operacional que está sendo utilizado pelo usuário, que hora esse usuário entrou, se logou, que hora esse usuário saiu, fez o logoff. Então, todas essas informações eu consigo estar armazenando e recuperando elas das sessões que são abertas e fechadas nos navegadores web no momento em que nós estamos acessando um website. E é importante deixar claro também que, a partir desse momento, a gente vai utilizar muito a função require. O que é a função require ou require, né? É uma função do PHP que faz com que eu tenha um arquivo e esse único arquivo PHP ele possa ser utilizado muitas vezes. Isso é muito comum a gente utilizar a função require para que eu tenha arquivos de criação de sessão, arquivos de conexão com banco de dados, arquivos PHP que fazem validação de usuários ou validação de informações e também muitas funções. Em vez de eu colocar aquele código PHP em vários arquivos PHP, eu crio um único arquivo PHP com aquele bloco de comando, com uma função de sessão, com uma função de conexão, com uma função de validação, e eu faço com que este arquivo PHP ele seja chamado e executado dentro de outros arquivos, né? Se complicou um pouquinho, nós vamos compreender agora no nosso primeiro exemplo aí, que é criar um arquivo que cria uma seção PHP dentro do seu navegador. E para que a gente possa fazer isso, a gente vai mais uma vez preparar o nosso ambiente. Então, essa preparação do ambiente, ela começa eu abrindo o meu champ e chamando aqui o meu servidor Apache. Tá aqui, ó, deu start no Apache, o Apache já subiu. Vou chamar aqui o meu localhost no meu navegador, tá aí o meu localhost aberto. Eu preciso agora criar uma pasta para colocar os arquivos que serão criados hoje. Então eu vou lá no meu Windows Explorer, vou lá na minha pastinha do champ, na pasta htdocs, e aqui eu vou criar uma pastinha referente à data de hoje, 07/29. Aperto Enter. Está ali a minha pasta 07/29, por enquanto ela está vazia. E eu preciso agora criar os arquivos que vão pertencer a esta pasta. Então, eu vou abrir o meu Sublime. Está aqui, ó, prontinho, meu Sublime aberto. E eu vou também aqui, ó, abrir essa pasta que eu acabei de criar. Eu vou visualizar essa pasta criada dentro do Sublime. Então, eu vou lá, File, Open Folder. E aí eu vou lá na minha pasta, tá aqui, ó, 09, na minha pasta do champ, htdocs, 07/29, selecionei a pasta, pronto. Assim como aqui está vazio, aqui também está vazio. E para facilitar a nossa vida, eu vou abrir uma nova janela e vou abrir aqui os nossos códigos. Eu, por uma questão de tempo, eu já deixei aqui um arquivinho com todos os nossos códigos prontos e para que a gente ganhe esse tempo na digitação dos códigos. Então eu vou copiando os códigos, como vocês já estão acostumados aí nas aulas anteriores, e aí eu vou explicando o que está acontecendo aí nesse código, o que esse código vai executar assim que ele for salvo. Voltando para o nosso PowerPoint aqui, abrir 332 janelas, eu tenho aí o nosso primeiro arquivo PHP. É o iniciar underline sessal, ou sessão, né? Só que está sem acentuação. Então você percebe que esse arquivo PHP ele é diferente dos outros. Ele não tem aquela estrutura básica no nosso HTML. Está aqui, ó. Esse é o código do nosso arquivo
iniciar sessão, ó. Eu vou copiar ele aqui, vou trazer ele aqui para o nosso Sublime, vou dar um Ctrl V para colar. E olha só, pessoal, tá aqui, ó. Esse vai ser o nome do nosso arquivo. Eu vou salvar ele já vou deixar ele salvo aqui. E vou lá. Save as. Vou salvar ele lá na pastinha do htdocs, ó. Lá no champ. Por quê? Para que ele possa ser executado pelo servidor Apache. Tá aqui. Ctrl V. Vou mudar aqui o tipo de arquivo para arquivo do tipo PHP, né? Aqui, ó. Salvei. Tá aí, ó. Então, o nosso primeiro arquivo, que é o iniciar sessão, ele está criado. O que esse arquivo é? Ele é só um trecho de PHP. Perceba que ele não tem a estrutura básica do HTML, ele não tem o HTML, ele não tem o head, ele não tem o title, meta tags, não tem body, não tem nada. É só um pequeno trecho de PHP. Para ele ser executado, ele vai sempre ser chamado por outros arquivos. Então, ele é um trecho PHP que vai ser executado por outros arquivos. Beleza? E olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho a função nativa do PHP, session start, ou seja, eu estou chamando e forçando o início de uma sessão. Aqui eu estou colocando uma variável e eu estou dando um nome para a minha sessão. A minha sessão, ela vai se chamar início do tempo. E eu estou falando que essa minha variável, essa minha sessão, ela traz essa informação, ó, a função date, mostrando dia, mês e ano. Eu vou salvar. Vou dar um Ctrl S aqui, vou salvar essa informação, está salvo. Se eu for lá no meu navegador, lá no meu localhost, e chamar aqui a minha pasta 0729, o meu arquivo iniciar sessão ele já aparece aqui, ó. Se eu clicar nele, ele executa, mas ele não mostra, ele não faz nada. A sessão ela foi iniciada e quem controla essa sessão é o meu navegador, eu como usuário. Nós como usuários a gente não consegue enxergar essas sessões, tá bom? Eu consigo extrair informações dela, mas a sessão ela já está criada, beleza? Então esse código ele serve apenas para criar a nossa sessão, que vai servir de base para o nosso login. Já que eu tenho uma sessão criada, eu posso fazer a verificação dessa sessão através de um arquivo ou através, né, da impressão da minha variável. E é isso que a gente vai fazer no nosso arquivo index. Então, ó, eu vou voltar lá no meu arquivo com os códigos e vou selecionar aqui o código do meu arquivo index. Tá aqui, ó. O código do meu arquivo index, vou copiar ele e eu vou levar ele para o meu Sublime aqui. Vou aqui a arquivo save as. O nome dele aqui vai ser index.php. Salvei. Vou abrir o iniciar sessão aqui novamente para manter ele aberto aqui, ó. E agora, pessoal, aqui no index, ó, iniciar sessão e index estão iguais porque eu fiz uma cópia, né? Eu tinha esse e gerei o index a partir de uma cópia, a partir do salvar como. Dou um Ctrl A e vou colar aqui o código que eu copiei lá do meu arquivo de códigos, ó. Tá aí, ó. Meu index está pronto. O que eu tenho aqui? Um arquivo index comum, onde eu tenho aqui o document type, onde eu tenho o meu HTML, início e fim, tenho o meu head, início e fim, tenho o meu title, tenho o meta char7 UTF-8 para indicar o subconjunto de caracteres, eu tenho as tags metas para facilitar a vida relacionado ao mecanismo de busca da Google. E olha só esse trecho em PHP, pessoal. Esse trecho em PHP é interessante, ó. Porque nesse trecho em PHP, pela primeira vez nós estamos usando a função require. E olha só, a função require ele está chamando o arquivo iniciar.php, que é esse cara aqui, ó. Então, nessa função require aqui, ó, eu estou chamando esse arquivo. É como se de repente, pessoal, eu tivesse isso aqui, ó. Como se de repente eu tivesse esse código, ó. Estou copiando esse código, Ctrl C. E vou colocar ele aqui, ó, nesse ponto, ó.
Prontinho. Tá aí, ó. É isso que está acontecendo. Só que imagine o seguinte, que o nosso projeto web, ele tem 38 páginas, 38 arquivos. E ele tem essa função de criar e de chamar a nossa função, a nossa seção chamada início de tempo, nos 38 arquivos. E aí a gente precisa mudar o nome da variável. A gente vai ter que mudar nos 38 arquivos? A gente precisa mudar o formato com que a data está sendo mostrada. A gente vai ter que mudar nos 38 arquivos? Então, se eu fizer dessa forma, eu vou ter que mudar nos 38 arquivos. Quando eu utilizo a função require, desta forma, ó, require ou require, né? O que acontece? Eu posso usar isso daqui em quantos arquivos eu quiser. Se eu estiver utilizando esse require em 38 arquivos e mudar alguma coisa na variável de exceção ou no formato da data, é só eu fazer a alteração nesse único arquivo, que automaticamente todos os outros vão sempre buscá-lo de forma atualizada. Então tá aqui ó, o meu arquivo index.php e aqui eu estou dando um eco, ó. Dando um eco, eu estou chamando a minha variável. Opa, professor Maurício, mas eu não estou vendo essa variável criada dentro do index. Eu estou vendo você chamando a variável, mas aonde você criou ela? Eu criei ela aqui, ó. Então essa variável ela foi criada dentro do arquivo iniciar sessão. Como eu estou chamando o arquivo iniciar sessão aqui, esse arquivo é executado e aí a variável passa a ser acessível de dentro do meu arquivo index. Eu vou dar um Ctrl S para salvar e eu vou lá fazer uma visualização. Eu vou clicar aqui no voltar, vou pedir para atualizar e ele já trouxe para mim direto aí o meu arquivo index. Afinal, o index.php ele executa automaticamente, ó. Tá aí ó, o meu arquivo index devolvendo a data do dia aqui que nós estamos gravando essa nossa aula. Então tá aí, ó. O meu arquivo iniciar sessão já está funcionando. Eu já aprendi a chamar esse início de função, esse iniciar sessão através da função require, né, do PHP. E agora a gente precisa dar sequência ao nosso conteúdo. Porque eu abri uma sessão. Eu iniciei a sessão. Eu utilizei informações dessa sessão. Mas eu preciso também encerrar a sessão. Eu preciso ter um encerramento dessa sessão para que o nosso usuário ele consiga fazer aí o logoff, fazer o logoff do seu login. Ao mesmo tempo que ele faz o login, ele precisa também fazer o logoff. Então vamos lá criar aí o nosso arquivo finalizar sessão. De novo, eu venho aqui no meu arquivo de códigos, vou pegar aqui ó, finalizar sessão, vou copiar aqui, copiei Ctrl C, vou lá no nosso PHP, vou pegar desse daqui, ó, iniciar sessão e vou lá, ó, File, Save As, e aí eu vou mudar aqui na frente, ó, em vez de iniciar é finalizar sessão. Salvei. E aí, pessoal, vou passar aqui ele para cá, para ficar em último, e vou pegar o iniciar sessão para ir mantendo os arquivinhos que eu estou fazendo abertos aqui na ordem. E agora eu vou aqui, ó, Ctrl A, Ctrl V, para colar aí, né, o nosso código do arquivo finalizar sessão. Então, o que esse código ele está fazendo? Ele está chamando a minha sessão que está aberta, ele está chamando Session Start, come here, venha cá. E ele está destruindo, ó, Session Destroyer, ele está destruindo a minha sessão. Nesse momento, se eu tenho um usuário logado, ele deixa de estar logado. As informações que foram armazenadas nessa sessão, elas são eliminadas, tá bom? Então eu vou salvar aqui e os 3 arquivos aí que vão dar sequência ao nosso sistema de login já estão prontos aí, ó. Então eu tenho o iniciar sessão, um arquivo index que já está chamando a sessão iniciada e eu tenho um arquivo aqui que no momento certo ele vai encerrar a nossa sessão. Voltando lá ao nosso PowerPoint, nós temos aí agora o sistema de login.
para que esse sistema de login aconteça, eu vou precisar de outros arquivos. Quais são esses arquivos? Primeiro, eu preciso de um formulário. Um formulário onde o nosso usuário vai digitar o seu usuário, a sua senha e clicar no botão login. Então, olha só, eu vou voltar aqui, vou pegar aqui o meu arquivo, vou voltar aqui no meu Sublime, vou pegar aqui o meu arquivo, esse é o meu arquivo de código, né? Mas eu não vou nele daqui a pouquinho, vou só voltar, vou vir aqui nele só daqui a pouquinho. Eu vou vir aqui e vou pegar o meu index. E vou vir aqui, ó, File, Save As, e esse arquivo index, ele vai chamar vai ser agora o arquivo, vai ser não, né? Eu vou criar um novo arquivo chamado, usando o comando salvar como, chamado formulário.html. Vou mudar aqui o tipo de arquivo para HTML, formulário.html, salvei. Vou abrir de novo aqui o meu index, colocar meu index aqui no lugar e passar o formulário lá por último para ir mantendo a ordem do que a gente está criando. E olha só, eu vou pegar agora aqui, pessoal, só a parte do body, ó, que é onde está meu formulário. Então, vem aqui no meu código pronto, ó, tá aqui o meu código do formulário. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho dessa janela. Tá aqui, ó, o meu código do formulário, ó. E eu vou pegar aqui, ó, no formulário.html, só o body, ó. Vou pegar aqui do body até o body, copio e vou colar aqui, ó, de body a body, ó, que é o corpo da nossa página. Ctrl V. Então tá aí, ó. Tá pronto aí o nosso código, vou salvar, né? E só para a gente explicar, eu tenho aqui o meu form, começando e finalizando. O método de envio de informações vai ser o método post. Action, ele vai chamar um arquivo login, que ainda não existe, nós vamos criá-lo. E eu tenho aqui, ó, um label, né, que é o nome do usuário. Eu tenho um input do tipo texto, que é o nome do usuário, tá bom? Eu tenho um outro label também, senha, e eu tenho um input type do tipo password, onde o usuário vai digitar a sua senha. E eu tinha também um botão, um input do tipo submit, que é o botão login. Para mim visualizar esse arquivo aqui com facilidade, eu vou criar um link aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, fora do meu PHP aqui, ó, né, fora do meu trecho PHP, e vou criar um link aqui, ó. Vou criar um parágrafo, né, vou colocar aqui um parágrafo, ó, né, e já vou até encerrar ele aqui já. E aí eu vou criar aqui um link, ó, a href, né, igual href igual, fechar aqui, deixa eu fechar, aqui eu também já vou fechar o meu A, e aí eu vou colocar aqui, ó, formulário.html, e aqui eu vou colocar aqui, ó, fazer login, tá bom? Para enfeitar um pouquinho, vou colocar aqui, ó, dois pontinhos, para enfeitar do outro lado aqui também, dois pontinhos. Salvei aqui no meu index. Meu arquivo aqui, formulário, também está salvo. Eu vou voltar aqui no meu localhost, atualizar. E aí eu vou clicar aqui, ó, fazer login. Pronto, ó, meu formulário está pronto. Então perceba que eu tenho já um arquivo index que chama a minha sessão, só para mostrar o chamamento. E aí eu clicando no login que eu acabei de criar, eu chamo aí o formulário aonde o login será feito. Então, eu tenho um lugar onde eu vou digitar o usuário, né? Aqui será digitado o usuário, tá bom? E aqui vai ser digitado a senha. Perceba que já está no tipo password, então já aparece bolinha ali para que ninguém veja a senha e a gente comece já a cuidar da segurança do nosso sistema e do nosso usuário. Voltando no nosso PowerPoint, arquivo formulário pronto, vocês já são craques aí em formulários, e nós, na verdade, precisamos criar agora o arquivo chamado login. E o arquivo chamado login é que vai fazer a verificação, né, do usuário que foi feito, da senha que foi digitada, para verificar se
o nosso usuário está ou não logado. Para isso, vamos lá para o nosso Sublime, tá bom? E eu vou criar aí o nosso arquivo chamado login. Então eu vou pegar aqui ó, do finalizar sessão e vou lá Save As. O nome desse novo arquivo vai ser login.php, opa, maiúsculo não, login.php, salvei. Vou abrir de novo aqui o finalizar sessão, né? E aí eu vou manter a ordem que eu estou criando os arquivos aqui, ó. Eu preciso do código do login, então ó, já vou deletar aqui e vou lá buscar no meu arquivo com os códigos, ó. Então tá aqui, ó, o meu arquivo, ó, o código do meu arquivo login, ó. E o que eu tenho nesse código? O que eu tenho nesse arquivo? Deixa eu salvar aqui, Ctrl F. Pessoal, perceba que o meu código ficou todo branco aqui, tá com algum problema de interpretação aqui no meu Sublime. Eu vou fechar e vou pedir para abrir novamente. Pronto, tá aí. O que eu tenho nesse arquivo de login? Olha só o que eu tenho nele. Esse arquivo login.php é o arquivo que vai ser chamado ó, aqui pelo action do meu formulário. Ó. No arquivo formulário.html, o action do meu formulário chama ele, ó, chama o arquivo PHP. Toda vez que for clicado no botão login. Importante, pessoal. Quando eu coloco aqui, ó, no meu input type, o nome, name do usuário, name senha, esse name usuário, esse name senha, são as variáveis que irão viajar via método post para o arquivo login. No arquivo login, eu tenho aqui toda a parte inicial, né? E olha só, a primeira coisa que o PHP verifica é se, através de uma estrutura de decisão, né, ele recupera aqui e chama para mim ó, a variável nome de usuário. Da onde veio essa variável nome de usuário? Ela veio daqui, ó. Método post. Olha o nome da variável aqui, ó. Ele verifica e resgata essa informação, ele chama essa informação. Qual foi o usuário que foi digitado lá? Post, me dá o nome do usuário. E aí ele faz uma comparação, ó. Verifica se é igual ao usuário Itaquera. Importante mais uma vez deixar afirmado que nós estamos fazendo um sistema de login, onde eu tenho um usuário, que é Itaquera, e eu tenho uma senha que é Timão, né, que ela é fixa. Depois a gente vai fazer uma mudança desse arquivo para que se busque esse usuário e essa senha lá no banco de dados. Mas por enquanto a gente vai entender o conceito de como funciona este sistema de login. Este e a grande maioria dos outros sistemas de login. Então, ó, ele chama a variável post, a variável nome do usuário e faz um comparativo. Se o usuário digitado aqui no formulário é Itaquera. E ele tem o argumento aqui e. Ele chama outra variável post. De onde veio essa variável post? Do formulário, ó, tá aqui, ó. E ele chama também a variável senha do usuário. De onde veio essa variável? Tá aqui, ó, no meu formulário, ó, senha do usuário. E aí ele faz um comparativo. Ele verifica se a informação, a variável senha do usuário vindo pelo método post é igual a Timão. Então tá aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, um if, ó, uma estrutura de decisão. Se o usuário digitado for igual a Itaquera e a senha digitada for igual a Timão, ele executa este bloco aqui de comando, ó. Né, ó. Ele executa este bloco de comando, ó. Este bloco de comando, né? Ele chama a sessão start, ele chama a sessão que está aberta. Aonde essa sessão foi aberta? A sessão foi aberta aqui, ó, no arquivo login, através do require.php, do require, função do PHP, através do arquivo iniciar sessão, ó. Então, olha só que nesse momento, pessoal, aqui no login, ó, eu estou chamando uma função, ou melhor, eu estou chamando uma sessão que já foi criada,
pelo arquivo index, que chamou o arquivo iniciar sessão. Então, voltando lá. Então, ele chama a minha sessão criada, tá bom? Ele chama a minha variável de sessão e ele cria a variável login e ele coloca ela como sim. Então, ele cria a minha variável login e fala, sim, o valor da minha variável login é sim. O usuário, ele está logado. Por quê? O usuário digitado, ele é igual a Itaquera e a senha digitada, ela é igual a Timão. Logo, a sessão login, ela é definida como sim. E aí ele printa na tela essa mensagem, ó. O usuário e senha está correto, você está logado. Eco, página restrita.php, ele mostra um link, ó. Ele mostra aqui um link para uma página restrita. Esse arquivo, nós ainda não temos ele, tá bom? Daqui a pouquinho a gente cria. Tá aí. Agora, se o usuário digitado for diferente disso, ou a senha digitada seja diferente disto, aí ele ignora esse bloco e ele executa esse segundo bloco, fazendo com que a sessão existente, ele chama a sessão existente, e ele cria a variável login e define ela como não. O usuário não está logado. Não está logado. Vamos fazer um teste? Eu vou salvar e eu vou lá no meu arquivo formulário. Eu vou digitar usuário e tem uma senha aqui que é 123. Vou clicar no login. O usuário ou senha está incorreto. Você não está logado. Se eu clicar aqui vai dar erro, porque o arquivo não existe ainda. Eu vou voltar. E agora eu vou colocar, usuário Itaquera. E vou colocar a senha aqui, Timão, com letra maiúscula e acento no A. Timão, login. Usuário ou senha está incorreto, você não está logado. Eu digitei algo errado. Eu vou voltar lá, então, Itaquera. E vou colocar aqui de novo com mais atenção. Pronto, Timão com mais atenção. Login. Usuário e senha está correto. Você está logado. Então, neste momento, eu estou logado já. Só que eu não consigo fazer nada, porque eu não dei opção nenhuma, né? Para mim provar que eu estou logado, eu preciso que esse arquivo aqui, que está aqui, linkado aqui, ele exista. E aí é hora da gente criar ele, Eu vou voltar aqui no meu PowerPoint, porque o login já está feito. E eu preciso agora de criar um arquivo que só seja visível caso o usuário esteja logado. E esse arquivo, pessoal, ele é feito em duas partes. Então, eu também vou fazer ele também para vocês em duas partes. Quais são as duas partes que esses arquivos restritos ou essas páginas restritas precisam ter? Então, vamos lá. Eu vou lá no meu Sublime, vou aproveitar esse login aqui, e eu vou criar o meu próximo arquivo. O nome dele vai ser esse nome aqui, Eu vou até copiar esse nome aqui, Ctrl C. E agora eu vou lá, File, Save As. Vou colocar esse novo nome. Salvei. Vou abrir aqui o login e vou deixar o login, Os dois estão iguais, né? Porque eu fiz o login e esse é uma cópia do login. Vou dar um Ctrl A e apaguei tudo. Pessoal, de novo, todo arquivo restrito que só pode ser visualizado e mostrado para usuários logados é feito em duas partes. Primeira parte, eu preciso dar autonomia para o arquivo para que ele próprio verifique se a sessão está iniciada e o usuário está logado. Então, olha só, esse arquivo página restrita, ele é um arquivo autônomo. Ele é um arquivo autônomo. Como assim autônomo, professor Maurício? Ou professor Mal? Ele chama a sessão que está aberta e ele chama a variável login, E através da estrutura de decisão if, ele verifica se a estrutura login
ela é alguma coisa diferente de sim. Se ela for alguma coisa qualquer, se o valor dessa variável login for qualquer coisa que seja diferente de sim, o arquivo, o nosso usuário, automaticamente, ele é mandado de volta para o arquivo formulário HTML. Automaticamente ele vai lá para o formulário HTML. Por quê? Se a pessoa fizer o login e tiver algo que não seja a palavra sim, é porque o login foi inválido, né? Se tiver a palavra sim, aí ele ignora isso daqui, ó. Se a seção login, a variável seção login, ela for sim, ele simplesmente ignora isso e continua a leitura do arquivo. Agora, se for qualquer coisa que não seja a palavra sim, ele manda o cara de volta para o formulário HTML e cancela a exibição dessa parte do arquivo que vai estar aqui na parte de baixo. Olha lá, ó, vou pegar essa parte do arquivo aqui de baixo. Ó. Qual que é essa parte? Ó? É um documento comum. Ó. É a parte HTML. Então, antes do navegador ler a parte HTML, ele vai executar essa parte e verificar se a pessoa está logada. Se está logado, se for sim, se a variável seção login ela for igual a sim, então ele passa e exibe isso para o formulário. Se for qualquer coisa diferente do sim, ele manda o cara de volta para o formulário. Eu vou salvar, tá aqui, e vamos fazer um teste. Lembra? Nós já estamos logados, ó. Lembra, ó, o usuário e senha está correto. Você está logado. O arquivo agora existe. Eu vou clicar, ó. Tá aí, ó. Você está em um arquivo restrito, permitido somente para usuários autorizados, ó. É o que nós temos aqui, ó. Cadê? Você está em um arquivo restrito, permitido somente para usuários autorizados. Agora, olha só que coisa interessante, pessoal. Ó, vou voltar para cá. Ó. Eu vou clicar aqui no voltar. Perdeu ali o login. Cliquei aqui. Itaquera. E eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Login. O usuário ou senha está incorreto. Você não está logado. E o link ele existe aqui. Ó, ele está chamando o mesmo arquivo. Ó. Olha lá embaixo, aqui na base da página. Ó, ele está chamando o mesmo arquivo. A hora que eu clico nesse arquivo, ó, que é o página restrita, ele me manda de volta para o formulário. Por que ele está me mandando de volta para o formulário? Porque a hora que eu digitei a senha errada, a variável session login, ela tem alguma coisa que é diferente de sim, então ele me manda de volta para o formulário e oculta toda a parte HTML do documento, fazendo com que a pessoa que não esteja logada não visualize o conteúdo daquele arquivo. Então, todo arquivo restrito, ele precisa ter essa verificação e essa validação antes de entrar na parte de HTML. Primeiro, ele verifica se o usuário está logado. Está logado? Então, ele vai para a parte HTML. Não está logado? Manda ele de volta para o formulário para que ele possa fazer o login. Isso gera segurança para o seu sistema, para os seus usuários e para o desenvolvimento web. Beleza? Deixa eu fazer login de novo, né? Deixa eu voltar lá, né? E vou colocar aqui, ó. Itaquera. Né? E vou colocar aqui, ó. T maiúsculo. Tio a o Timão. Pronto, ó, o usuário e senha está correto. Você está logado. E se eu clico aqui, eu tenho acesso ao meu arquivo dentro da área restrita. E agora, pessoal, está faltando fazer o logoff, que é o sair, né? Então, olha só, eu vou vir aqui de novo no meu PowerPoint. Tem a segunda parte do documento que nós já fizemos e já foi explicado. Tem aqui, ó, o nosso link do logoff. Só que esse cara aqui, logoff, ele ainda não existe. Vamos criá-lo agora, ó. Porque eu tenho um arquivinho aí, ó, para fazer o logoff
do nosso login. Então, ó, de novo, eu vou lá no meu Sublime, eu vou pegar aqui, pessoal, do login, ó. Vou pegar aqui o login, File, Save As, e eu vou só mudar o nome aqui, ó, de login, vai virar Logoff, salvei. Vou dar um Ctrl A aqui, vou apagar tudo, né? E eu nem deixa eu abrir o login de novo para manter a ordem, né? Deixa eu abrir aqui o login de novo, só para manter a ordem dos arquivos da maneira como eles estão sendo feitos. E aí eu vou lá no nosso arquivo de código, né? Já tem aqui e vou pegar o meu código do arquivo logoff. Copiei, colei, Ctrl S para salvar. Né? É o mesmo arquivo que está aqui, ó, no nosso PowerPoint. Então olha só o que eu tenho nesse arquivo. Eu estou chamando a minha função, a minha seção aberta. Eu estou aqui, ó, usando a função Section Destroyer para destruir a minha seção. E eu estou usando a Session OneSet para limpar todas as informações da minha seção. Então, ou seja, eu chamo a seção, eu destruo a seção, eu limpo todas as variáveis da minha seção e, na sequência, eu direciono o meu usuário para o formulário .html novamente. Então, olha lá, eu vou salvar isso e eu vou lá fazer um teste, ó. Estou aqui no meu arquivo logado, a minha página restrita, logoff, pronto, voltei para o login. Vou fazer o login mais uma vez, ó. Itaquera, né? Vou colocar uma senha qualquer aqui, ó. Não estou logado. Se eu tentar acessar o arquivo restrito, ele me manda de volta para o formulário, ele não deixa eu visualizar, né? Agora, se eu estiver logado, ó, certinho, colocar aqui a senha corretamente. Pronto. Vou clicar aqui, ó, no link. Tá aí, ó. Tô logado. E olha só que interessante, pessoal. Tô logado, né, ó. Eu vou abrir uma outra página aqui, ó, do YouTube. Vou abrir uma outra página aqui do Google. Eu vou pegar aqui, ó, esse link aqui, ó, do meu localhost, ó, tô logado. Eu não cliquei no logoff, ó, tô logado. Clico, copiei aqui, eu vou fechar essa guia. Vou criar uma nova guia e vou colar aqui o endereço, ó, do arquivo página restrita, ó. Vou dar um Enter. Eu estou logado ainda. Por que eu estou logado ainda? Porque eu não fiz logoff. Eu ainda estou logado. Agora, olha só, eu vou fazer o logoff e vou fechar essa guia. Vou criar uma guia nova e vou chamar o mesmo arquivo, ó, o página-restrita.php. Dá um Enter. Ele não abre. Por quê? Porque eu não estou logado. Então, quando eu fiz aqui o meu arquivo logoff, ele chama a minha seção, ele destrói a minha seção, ele limpa as minhas variáveis e ele me direciona para o formulário .html. Eu posso até mudar aqui, ó. Pedir para ele me direcionar para o index.html, ó. Index.php. Ah, lá, ó. Vou salvar aqui de novo, ó. Pronto. Só para a gente verificar como ficou, olha lá, ó. Eu vou dar aqui o meu usuário, a minha senha. Tá lá, ó. Visualiza o meu arquivo restrito. Na hora que eu clicar no meu logoff, ele volta para o meu index, ó, que é o arquivo que a gente fez lá. E aí eu tenho todo o processo, ó. Fazer login, né? Posso fazer aqui, importante, né, pessoal? Se eu colocar um outro usuário qualquer aqui, né? Colocar aqui, por exemplo, né, Morumbi, né? E a senha, mesmo corretamente, Timão, olha lá, ele não acessa, ele não está logado. Tudo bem? Eu preciso ter essas informações de login. Beleza? Ah, uma dúvida, uma coisa importante. Oh, quase que eu esqueci, né? Vou colocar de novo tudo certinho. Vou fazer aqui o logoff. Ou melhor, o login. Olha lá, estou logado. Aí o arquivo restrito, vou copiar de novo esse endereço. E aí, pessoal, olha só. Eu vou fechar a guia. Eu já mostrei para vocês que mesmo eu fechando a guia, se eu colocar uma nova guia aqui, a minha sessão está aberta. Eu ainda estou logado.
E se eu fechar o navegador todo? Fechei todo o meu navegador. Vou abrir o meu navegador de novo. Vou colar. Será que ele vai estar logado ou não? Ele não está logado. Por quê? Eu não mantive os cookies armazenados. Eu não tenho nada aqui daquele lembrar senha que geralmente a gente marca quando a gente faz login em algum local. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Qualquer dúvida ou sugestões, coloca aí nos comentários logo abaixo. E é isso que nós temos para hoje aí. E aguarde as próximas aulas, onde a gente vai conectar esse nosso sistema de login com uma base de dados MySQL. Beleza, pessoal? Abraço do mal. Tchau, tchau, pessoal.